Começando o nosso primeiro giro da rodada da Champions. Eu, João Pedro Sombra, com Pedro Henrique Cardoso. E aí? Muito prazer, Sombra. Rapaziada, um prazerzaço estar aqui. Vamos discutir essa tabela aí da Champions League, vamos ver quem vai passar, né? Hoje vai ser um dia pegado, né? Só jogo grande primeiro que a gente já pode introduzir, né? Bayern de Munique contra Inter de Milão em Munique, em Bayern, eu gosto de falar assim, com todo respeito. E aí, quem você acha que passa? Sobre o jogo, escalações? Olha, eu aponto o favoritismo para o Bayern de Munique, apesar de os dois estarem numa fase assim, um pouco oscilante. A Inter de Milão e o Bayern são líderes das ligas nacionais, né? Mas aponto que esse jogo de hoje lá na Alemanha, acho que dá Bayern, cara. Acho muito difícil parar o Bayern de Munique na Alemanha. A Inter de Milão vai ter uma dura missão, não sei o que você acha. Esse time do Bayern de Munique eu acho até curioso, porque é muito pouco falado. É um time que é pouco midiático pro tamanho que tem. É um time muito gigante, é o Bayern de Munique, peso gigantesco, só que acaba sendo pouco relevante, sendo que merecia ser relevante. É um time que vem fazendo um campeonato alemão impecável, porque o Bayer Leverkusen segue muito bem, mas o Bayern está ainda melhor. Vem forte demais na Champions mais uma vez. Então, assim, o Bayern de Munique, para mim, hoje, é mais forte que o Bayern de Munique, para mim, hoje, é mais forte que a Inter de Milão. Gosto da Inter de Milão, mas é um looping infinito desse time da Inter de Milão que parece ter já alcançado o teto, né? Que foi a final da Champions ali contra o City. E não consigo enxergar esse time alcançando algo ainda maior, porque não sinto uma pegada nele. Pra mim a Inter de Milão é eterno coadjuvante a nível europeu. Acho que depois daquela era ali com o Sneijder, acho que a Inter nunca mais conseguiu retomar esse protagonismo a nível de Europa, né? Chegou na final da Champions, como você falou, mas perdeu para o Manchester City ali, até teve uma chance no final do jogo para empatar, mas não vejo a Inter de Milão sendo favorita à Champions League. Já o Bayern, por outro lado, eu consigo imaginar, se passar da Inter de Milão, chega muito forte para brigar por essa conquista. Talvez pode ser o primeiro título da carreira do Harry Kane, né? Pô, desse ano tem que sair, né? Não é possível. Esse ano o Bayern tá líder do alemão. Perdeu já a Copa da Alemanha. Mas segue na Champions, assim, não é possível que esse ano não saia o título de... E tá no Mundial também, né? Tá no Mundial. Não pode esquecer que o Bayern de Munique pode enfrentar algum time brasileiro. Ia ser muito bom, por sinal, o time brasileiro. Pode ser, se o Bayern de Munique, se eu não me engano, ficar em primeiro e o Flamengo em segundo, pode ter Bayern e Flamengo nas oitavas. Quem diria, hein? Quem passa nesse confronto? Acho que fica um pouco difícil pro menor. Eu acho que fica difícil também. E esse jogo do Bayern tem todo um requintes ali de emoção, porque pode ser o penúltimo jogo de Thomas Müller com a camisa do Bayern na Champions League, né? Com certeza é a última Champions League que o Thomas Müller disputa pelo Bayern de Munique, né? E aí vamos ver se o Bayern vai avançar, se não vai avançar e qual vai ser o desfecho final, o ponto final da carreira do Müller no Bayern, né? O Müller, pra quem não sabe, anunciou que tá de saída do Bayern. Jogador histórico do Bayern de Munique, um dos maiores ídolos da história do clube, campeão do mundo, campeão de Champions 2 vezes com o Bayern. E, ao que tudo indica, ele pode pintar no Borussia Dortmund até. Mas isso aí é papo para outros vídeos, tá? Isso é papo para outros vídeos, mas tem todo o arco dramático aí de Thomas Müller, que o torcedor do Bayern deve estar totalmente desesperado em perder um ídolo, é difícil. E foi uma decisão da diretoria, né? O Müller deixou claro que por ele renovaria, mas a diretoria, por uma decisão esportiva, pretende não renovar com o Müller no final da temporada. Vamos dar então o placar do jogo? Placar Bayern de Munique e Inter. Vamos. Placar? Vai ser 3-1 pro Bayern de Munique. Gols? 2 do Harry Kane e 1 do Olise de falta. Olise, bom jogador. Merecia também ser mais fácil. Esse time do Bayern de Munique todo eu acho subestimado, mas tudo bem. E pra mim eu acho que vai ser um jogo difícil. A gente tá falando da Inter de Milão, aqui não botando muita fé, mas vai ser chato. Inter de Milão é um time chato, aquele italiano. Tranqueiro ali. Acho que vai ser 1-0 Harry Kane. Decisivo de cabeça. Ele tá sedento. Tu acha que dá pra buscar a bola de ouro? Acho que se o Bayern de Munique conquistar a Champions League, dá. Ele tem 34 gols na temporada. Ele precisa de um título, né? O Kane precisa de um título. Ele chegou no Bayern de Munique e tem uma curiosidade que o Coman era campeão todos os anos da carreira dele das ligas nacionais. Isso é inacreditável. Aí o Kane chegou no Bayern de Munique e foi o primeiro ano da carreira que o Coman não ganhou nada também. Acho que desse ano não passa, ele vai jogar a Bundesliga, mas acho que só a Bundesliga não é suficiente pro Kane ganhar essa bola de ouro, não. Eles precisam ganhar a Champions. O pior é que o Kane é um centroavante muito completo, muito bom, só que é isso. Acho que frio, né? Falta uma aura ali nele, falta uma gana. Um quesito Gabigol nele. Nossa, falta um ar de decisivo. E olha que ele não é um cara tão pipoqueiro assim, não. Só que, sei lá, falta você olhar pro Harry Kane e falar assim, meu Deus, que medo desse homem no ataque, que medo dele contra o meu time.
Tu não sente isso. Pô. É, Ele é craque. Eu acho que ele é muito azarado. Acho que centroavante bom também precisa ter sorte. É verdade. E isso eu acho que ainda tá faltando pra ele, mas acho que desse ano não passa não, esse títulozinho da carreira Minuto dele. 90, tá lá pro teu time. Tem que escolher Harry Kane ou Gabigol. Pô, pior que eu vou de Harry Kane. Desculpa, Gabigol. Ele deu a entender que de Gabigol, aí eu já joguei essa isca, né? Mas tudo bem. Agora vamos falar do jogo, talvez o maior da rodada, né? Tá, essa rodada tá inacreditável essa terça-feira, né? Mas teremos Arsenal e Real Madrid em Arsenal, em Londres. Assim, é osso esse jogo, porque a gente não tá falando a gente tá falando dos Galácticos, só que não na melhor fase, e do Arsenal, que não tá na melhor fase desse time, mas é um timaço, organizadíssimo. E na Champions League o Arsenal tá muito bem, né? Ganhou de 7-1 nas oitavas de final foi do PSV. Sim. Foi do PSV? Foi do PSV. Ganhou de 7-1 na última rodada do PSV nas oitavas. E vem bem forte, apesar de estar oscilando um pouquinho na Premier League, mas tá cheio de desfalque, né? Isso a gente precisa falar. Gabriel Magalhães tá fora da temporada. O Gabriel Jesus também tá fora, Havertz tá fora. É um time assim que vem meio caduco ali pra esse confronto, apesar do Real Madrid também tá meio bambo. É bizarro, assim, você tem um Arsenal com um Merino, que é volante, jogando improvisado no ataque, porque não tem centroavante. E o Gabriel Jesus, inclusive, faz muita falta, porque ele estava jogando muito bem nessa temporada. Ele voltou, finalmente, estava demonstrando ali, mas mais uma vez cortado por lesão. Assim, o Real Madrid é muito mais time que o Arsenal, ao meu ver, assim, é muito mais time. O Real Madrid é um time que é uma incógnita, porque levou, por exemplo, 4 gols dentro de casa no meio da semana passada, assim, é um time, a gente não sei muito o que esperar. Tem os melhores jogadores do mundo, mas parece que não deu aquela liga ainda, sabe? Mas eu acho que mesmo assim o Real Madrid, meia bomba, quando chega na Champions League a gente... Aura. Exatamente. Aí, pô, tem Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, são os caras, muito cara decisivo. Se um desses caras tiver um dia bom, é muito difícil parar o Real Madrid. Ainda tem no banco o Endrick, que entra e faz gol direto. Inclusive Hendrick, eu torço por esse moleque. Valverde, Hendrick, Modric, Arda Güler, assim... time maravilhoso. O Ancelotti olha pro banco, ele vê opções e eu acho que o Real Madrid mesmo balançando, o Ancelotti está balançando no cargo também, depois desses últimos jogos. Mas é Champions League, né? Champions League é sinônimo de Real Madrid. Eu acho que mesmo na Inglaterra o Real Madrid chega com favoritismo para esse jogo, principalmente por causa das lesões do Arsenal. Como você falou, o Gabriel Jesus faz muita falta. Ele é um centroavante que, além de gols, ele joga muito bem para a equipe. Ele se movimenta muito bem. É um cara, para mim, subestimado. Não na seleção brasileira, que realmente tem atuações ruins, mas no Arsenal, no futebol europeu, ele joga muito bem. Eu torço por ele também. Mas... Ele é o segundo maior artilheiro da história do Manchester City, vale ressaltar. Assim. Um cara que joga muita bola, jogou muita bola na Inglaterra, só que está sendo muito prejudicado por lesões. Enquanto do outro lado você tem o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador do mundo, só que ele vem do momento que eu acho assim, a gente pega muito pesado também com o Vini, né? É um cara que no último jogo acabou fazendo gol, só que perdeu um pênalti. E por conta disso tem gente chamando ele de bagre, tem gente falando que não serve. A seleção acaba muito afetando isso também. Mas se tem um homem que é decisivo em Champions League, é Vinícius Júnior, né? É o Mr. Champions desde Cristiano Ronaldo. Assim, com certeza. E eu acho muito injusto, eu acho loucura quem fala, e eu vejo muita gente falando que o Vinícius Júnior era pipoqueiro, pô. O cara fez simplesmente gols em 2 finais de Champions League, ele, na Champions passada, na semifinal contra o Bayern de Munique, ele botou os jogos no bolso. E aí ele perde 2 pênaltis importantes, um contra o Atlético de Madrid e agora contra o Valência. Mas isso não tira o fato de que ele é um dos jogadores mais decisivos dessa geração, né? Talvez mais. Assim. Exato. É o jogador que tem mais participação em gols em Champions desde 2022. Não é Haaland, isso é bizarro. Não é o Mbappé. É o único jogador brasileiro da história a decidir 2 Champions. É incontestável pra mim. E ele tem mais assistências em mata-mata de Champions League do que o Messi. Do que o Lionel. Ele tá, se eu não me engano, a 1 assistência do Cristiano Ronaldo. E aí vai ser o maior da história. Olha isso. E aí você quer me falar que por conta da seleção brasileira, que é uma zona, ele não serve? Gente, me pouco, né? Que o Real Madrid colocou Mbappé como novo cobrador oficial de pênalti. Vinícius perdeu 2 pênaltis seguidos contra o Atlético de Madrid e contra o Valência. E acabou perdendo a vaga de batedor, cobrador oficial. O que você acha disso? Eu acho que pênalti, assim como convocação para a seleção, pênalti é momento. Verdade. Num jogo decisivo de Champions League, acho que o Ancelotti tá certo, hein? Vai ter um pênalti aos 90. O Vinícius Júnior perdeu os 2 últimos que ele bateu. Bota o Mbappé pra bater, né? A questão é que o Mbappé já perdeu 2 pênaltis. Também. É difícil, né? Só que assim, você vai bater de frente com o Kylian Mbappé? Não vai, né? São 2 jogadores de muita qualidade. Ainda tem o Bellingham e o Rodrigo que batem pênalti. Então acho que independente de quem for. E por isso que eu cravo aqui. É 2-1 Real Madrid. Gol de quem? Gol de Vini e Mbappé. E do Arsenal? Merino, né? Vou com você de Merino, vai cravar um golzinho. E esse gol vai ser aquele gol típico Real Madrid. Gols 90.
Acho que vai ser 1-1. O Arsenal vai sair o jogo inteiro ganhando e o Real Madrid vai no finalzinho fazer um gol com Mbappé. E aí na volta são outros 500. Então, esse foi o nosso giro, o nosso primeiro giro da rodada da Champions. Amanhã tem mais, porque não para por aqui não, a Champions tá todo vapor. Valeu, deixa o seu like, curte aí, se inscreve no Lance, que é o melhor canal de futebol do Brasil e do mundo.